Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 23, que é a última perícope, a última seção, né, do capítulo 2 de Mateus. Mateus, capítulo 2, versos 13 em diante. A epígrafe diz: a fuga para o Egito. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 2, do verso 13 até o verso 23. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu diga que Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas foi avisado num sonho por divina revelação. Foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar antes de mais nada, não é? Não existe exposição da palavra de Deus sem a oração. Senhor, nós te damos graça pela leitura da tua palavra, pedimos a iluminação para que possamos falar com fidelidade aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nos ensine, nos corrija, sobretudo, nos edifique. Que o nosso coração agora, Senhor, seja como uma terra fértil para receber a boa, poderosa, inefável, inerrante palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Rogamos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o imaginário religioso das pessoas, eles esperam que Deus comece, eu diria, comece suas grandes obras em lugares grandes, com sinais grandes, soluções até mesmo rápidas. E quando a gente olha o texto de Mateus, capítulo 2, nós entendemos que Mateus faz questão de frustrar essa completa e iludida expectativa. Porque todos nós, de alguma medida, gostamos de um Deus que resolve tudo, de um Deus que entra, que intervém, um Deus que vai lá, cala a boca do inimigo, um Deus que organiza o caos. Mas Mateus 2, estou olhando aqui para o texto, mas Mateus 2, ele não nos apresenta esse Deus. Pelo menos não da maneira que esperamos. O capítulo começa com estrelas, com magos, mas ele termina com uma fuga, com sangue, ele termina numa cidade irrelevante no mapa, nenhuma queda de Herodes, nenhuma resposta pública, nenhuma explicação para as mães. O Messias simplesmente nasce, o mundo continua violento,
E ao ver isso, ao ler isso, preciso que a gente entenda que isso não é um erro de roteiro, isso é teologia. Mateus aqui está nos ensinando, logo no início do Evangelho, que Deus não inaugura um reino eliminando o mal de forma imediata, mas governando a história enquanto o mal ainda respira. Perceba no texto que nós lemos que o Filho de Deus, ele não começa a sua missão enfrentando Herodes, mas escapando dele. O Filho de Deus aqui não começa sentado num trono, mas no colo de um pai obediente que sai à noite por uma ordem divina, carregando o Salvador do mundo como quem carrega um segredo frágil demais para ser anunciado. E aqui, meus queridos, aprendemos algo com Mateus que é completamente, eu diria, desconcertante. O plano de Deus avança não apenas apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. O Egito, aqui no texto, não é desvio. O choro de Raquel, mencionado ali no verso de número 18, não é um acidente. Nazaré não é um fracasso. Tudo isso faz parte de uma lição divina que prefere formar o caráter antes de revelar a glória. É o ensino de Deus que muitas vezes prefere uma fidelidade oculta a uma vitória barulhenta, porque como diria lá o William Shakespeare, né, que lata vazia faz até mais barulho. Aqui Mateus nos ensina um Deus que ensina ao seu povo que obedecer às vezes pode significar fugir, esperar, se calar, algo tão difícil no mundo como o nosso. E confiar quando nenhuma explicação é dada, porque nem sempre Deus nos dá alguma explicação sobre algo. Mateus capítulo 2, versos 13 a 23, ele vai nos chamar à maturidade espiritual. Ele nos tira do conforto das narrativas rápidas. No mundo agitado, onde tudo é muito rápido, a informação chega rápida, aqui, Mateus nos coloca diante de um Deus que governa a história sem pedir autorização à nossa pressa. Esse texto, gente, ele não foi escrito para nos emocionar. Não foi para me emocionar. Embora, quando eu me debrucei sobre ele, eu fui profundamente impactado por ele. Mas esse texto, acima de tudo, ele foi escrito para nos alinhar. E ser alinhado por Deus, às vezes, dói demais. O capítulo 2 de Mateus, ele não termina, você pode observar lá no verso 23, ele não termina com os anjos cantando ali. Não tem cântico. Mas ele termina com mães chorando. Ele não termina em Jerusalém. Mateus 2 termina com eles em Nazaré. Mateus 2 não termina com uma glória visível, mas com silêncio, um lugar geograficamente sem qualquer importância. E isso aqui é proposital do autor. Aqui a gente aprende algo fabuloso para a nossa fé cristã, de que Deus, ele não escreve a história da redenção com tinta de triunfo, mas com linhas de obediência, exílio e dor controlada. Mateus aqui, ele não apenas está, eu diria, ele não apenas está narrando fatos, ele está narrando fatos também, mas ele está reorganizando toda a nossa teologia, a teologia do agir de Deus. Aqui a gente consegue perceber que o Messias ele não entra na história vencendo Herodes. Ele entra na história escapando de Herodes. E se você fez uma leitura atenta do texto, eu gosto muito de fazer esse exercício já nas minhas leituras, mas se você fez uma leitura atenta do texto, você percebe que há uma divisão natural do texto em três momentos. O texto se organiza em três passos claros, marcados por ordens divinas e sempre aquela ideia de ordem divina
e uma reação humana. E, claro, um cumprimento profético. Você pode observar que dos versos 13 até o verso 15, nós vemos aqui Deus preservando o filho pela obediência de alguém que está fugindo de algo. Nos versos 16 a 18, nós podemos observar de maneira bem evidente o mundo reagindo ao reino com uma certa violência. É quando o rei começa a mandar matar os meninos. E os versos 19 até o 23, Deus forma o rei de uma maneira totalmente diferente, na obscuridade desprezada. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta tarde, entre o Egito e Nazaré. O Deus que começa pelo lugar onde nós não queríamos estar. E isso muitas vezes nos surpreende. Então, em primeiro lugar, a gente consegue perceber aqui, leia comigo mais uma vez os versos 3 a 15, somente o início ali. Deus preserva o filho pela obediência. Olhe mais uma vez o verso 13. Veja como é que Mateus introduz a cena com uma forma que a gente já aprendeu a respeitar, não é? Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu. É exatamente assim que começa o verso 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Veja que o céu aqui fala quando o perigo já está em movimento. E isso acontece não para satisfazer a nossa ansiedade, mas para testar a nossa submissão. Gente, nós precisamos entender que Deus, ele não antecipa o aviso para nos poupar da tensão. Ele fala no tempo exato para que a obediência seja real, não hipotética. A expressão grega que aparece aqui, o imperativo que aparece aqui no texto, ele não carrega a ideia de comoção, carrega a ideia de urgência absoluta. Isso aqui não foi um convite à reflexão. Isso aqui é uma ordem divina para a sobrevivência. Veja que aqui, nesse trecho, nós não encontramos um discurso teológico longo. Não há aqui sequer uma explicação pastoral que acalme o coração do sujeito. Há apenas palavra e resposta. José não pergunta por quê. José não exige uma explicação, uma coerência narrativa. José não pede sequer uma confirmação adicional. Ele ouve a palavra e ele se move. E é aqui, meus queridos irmãos, que Mateus desmonta a nossa ideia romântica de fé. José, ele não é um herói do tipo épico que enfrenta dragões. Aqui, José é um homem comum que não negocia com a palavra recebida. Mesmo quando essa palavra ela o conduz para fora, para longe, para um mundo desconhecido. E o detalhe aqui, da expressão que aparece aqui, de noite, ela não é meramente, eu diria, acidental. Na escritura, noite, muitas vezes, é o espaço da vulnerabilidade máxima. É quando os animais saem para caçar, é quando os inimigos agem, é quando os caminhos se tornam incertos, é quando os olhos começam a ter dificuldade para enxergar. Mas é exatamente aqui que os ouvidos precisam confiar. Paradoxalmente, aqui é também na noite que Deus frequentemente dirige, porque ali a fé não caminha por visão, mas por submissão, meus irmãos. O destino aqui não é Jerusalém, o destino aqui é o Egito. Sim, o Egito. E o Egito, para qualquer judeu, era sinônimo de uma memória ambígua. O Egito era o útero, o Egito era o cativeiro, o Egito é o símbolo da preservação e da opressão, da sobrevivência e da dor. O que Mateus está tentando nos ensinar aqui? O que ele está tentando nos ensinar é que o Filho de Deus vai ao Egito, não para repetir o fracasso lá de Êxodo de Israel,
mas para corrigir a história desde dentro. Cristo aqui está refazendo o caminho do povo da aliança, passando pelos mesmos territórios, pelas mesmas sombras, mas agora em obediência perfeita. Enquanto Israel sai do Egito murmurando, aqui Cristo retorna ao Egito em obediência. Aqui Mateus nos ensina algo que corrige totalmente a espiritualidade triunfalista e ingênua dos nossos dias. Que a redenção não começa com uma vitória visível, mas com uma fidelidade invisível, indissolúvel diante de Deus. A obediência que salva o mundo aqui começa na fuga. Não porque Deus perdeu o controle das coisas, mas porque ele está governando a cada passo. Agostinho, então, estava certo quando ele disse que a providência de Deus, ela não anda em linha reta, ela anda em fidelidade. E quem aprende isso logo cedo na sua vida, ele não tropeça quando Deus manda sair. Antes de Deus mandar vencer. E isso aqui nos ensina algumas coisas. Porque nós temos algumas lições. O que eu posso aprender nesse primeiro ponto? De que existem momentos na vida da gente em que permanecer é tentação. E sair é um ato de fé. Deus não prometeu que o caminho da obediência seria honroso aos olhos do mundo. Deus prometeu que seria seguro aos olhos da eternidade. Deus, às vezes, nos chama não para resistir, mas para soltar. Às vezes, Deus nos chama não para enfrentar, mas para obedecer de forma calada, submissa. E José aqui, ele não foge porque tem medo. Ele foge porque ele ouviu a voz certa. A obediência aqui de José não tem aplausos, não tem explicação pública, pelo menos Mateus não dá. Não tem sequer uma estética espiritual. Ela acontece aqui à noite, sem pressa, carregando nos braços aquilo que Deus quer preservar. E aqui o Evangelho nos ensina algo que fere o meu e o seu, o nosso orgulho, que nem todo passo fiel nos leva para frente. Alguns nos levam para fora. Mas Deus nunca manda sair para nos perder. Ele nos move como quem nos desloca, ou como quem desloca uma peça no tabuleiro da história. Mas não porque essa peça ela é fraca, mas porque ela é essencial. Nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto que o caminho da obediência, ele pode até parecer estreito, apertado, escuro, humilhante, mas ele é seguro. Porque quem governa a estrada da nossa vida é o mesmo Deus que governa o fim de todas as coisas. Amém? Esse é o Deus que conduz e que governa a nossa história. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui com você: o mundo reage com violência cega. Leia comigo mais uma vez agora os versos 16 em diante. Veja que o texto aqui vai mudar completamente o tom. Verso 16 ele diz: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Veja que aqui o texto está mudando de tom. Ele sai de uma obediência calada, silenciosa, e ele entra agora na fúria do poder ferido, não é? Herodes aqui percebe que foi a palavra grega que é a ideia de zombado. O verbo aqui, na língua grega, denota uma humilhação pública. Veja que o massacre aqui das crianças, ele não nasce do medo, mas do orgulho ferido do rei. Herodes, ele não odeia crianças. Herodes odeia perder o controle. E este ato de Herodes, ele é coerente com o perfil histórico de Herodes. Ele matou filhos, esposas,
aliados. E Mateus aqui, ele não dramatiza nada, ele apenas documenta um fato, né? Jeremias 31, que é algo muito parecido aqui, não apenas aqui, não se trata de um lamento aqui, essa citação de Jeremias 31. É promessa de Deus. O choro de Raquel aqui antecede a nova aliança. Deus aqui ele não ignora o pranto, ele incorpora o pranto na história da redenção. Existe uma escritora chamada Simone Weil, ela observou que todo poder absoluto precisa destruir aquilo que não consegue assimilar. E Cristo, meus irmãos, o Cristo do Evangelho, ele não é assimilável. E é por isso que para Herodes, ele precisa ser eliminado. E o que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que o reino de Deus, ele sempre será ameaçador para estruturas que vivem de controle. E quando a igreja, ela tenta ser inofensiva, ela já traiu o seu Senhor. Herodes nos ensina aqui muitas coisas, mas há algo aqui que ele nos ensina que é perturbador, que o problema nunca foi a ausência de sinais. O problema aqui foi a presença de um rei. Ele não reage aqui por ignorância, mas ele reage aqui por ameaça. Ele não reage aqui por falta de informação. Ele reage aqui por excesso de controle. E, meus irmãos, o reino de Deus, ele não pede licença aos tronos da terra. Ele nasce às margens e ele cresce em silêncio. E quando ele é percebido, já é tarde demais para ser administrado. Veja, o massacre aqui de Belém nos obriga a abandonar uma teologia do conforto. Seguir a Cristo, meus irmãos, não nos coloca fora da mira do mal. Pelo contrário, ele nos coloca, nos torna visíveis ao mal. Há uma ilusão perigosa em nossos dias, de que se nós formos discretos o suficiente, inofensivos o suficiente, adaptáveis o suficiente, o mundo nos deixará em paz. E Mateus aqui está destruindo essa ilusão com quê? Com sangue. Porque o problema do mundo não é o barulho da igreja. O problema do mundo é a fidelidade do povo de Deus. Sempre que o reino de Deus é anunciado com clareza, algo precisa morrer. Essa é a grande realidade. O orgulho do homem precisa morrer, meus irmãos. Sim, sim. E quando o poder ele não consegue silenciar o reino com argumentos, ele vai tentar fazer isso com força. Mas aqui está o consolo, que não é superficial. Herodes mata crianças, mas ele não toca no Cristo. O mal aqui age com violência, mas nunca governa o resultado final. O choro das mães aqui não é esquecido, ele não é minimizado, ele não é espiritualizado para caber num sermão, por exemplo. Não, aqui o choro ele sobe diante de Deus como uma acusação contra os reinos deste mundo. E a igreja aprende de forma dolorosa, sim, que a fidelidade a Deus muitas vezes ela vai custar lágrimas antes de produzir qualquer glória, antes de qualquer gozo haverá uma cruz, antes de qualquer trono haverá uma coroa de espinhos, antes de qualquer arrebatamento, antes de qualquer glorificação haverá primeiro uma humilhação, uma traição. 30 moedas de prata. Não existe evangelho sem dor, sem lágrimas, sem choro, sem renúncia. E isto aqui é um golpe mortal nesse evangelho fraco, frouxo, lógico, vazio, frio, quadrado, morto, totalmente sem sentido. Um cristianismo colocado dentro de uma gaiola conivente, onde as pessoas se reúnem apenas por conveniência, apenas porque gostam. Não há convicção, não há choro, não há dor. Não há mais um evangelho em muitos lugares de negue-se a si mesmo. Não há lágrimas, não há choro, não há pranto. Não choramos mais pelos nossos pecados.
não sentimos dores por aquilo que fazemos contra o Cristo do Evangelho. Mas aqui Mateus está nos ensinando, meu irmão, de que a fidelidade a Deus pode custar lágrimas antes de produzir qualquer glória. Mas aqui nós aprendemos também que nenhum choro pactual ele é desperdiçado na economia do reino. Mateus aqui está nos ensinando, sim, meus irmãos, que aqui vale a pena padecer, de que apesar de todas as mortes aqui, Cristo continua sendo preservado. A igreja sofre, a igreja fiel, a igreja verdadeira sempre sofreu e sempre sofrerá. Mas aqui, Cristo do Evangelho nos ensina que por trás de cada lágrima, por trás de cada sofrimento, de cada porta que se fecha, há um Deus que governa a história, que conduz a sua igreja como Senhor que governa o universo. O Deus da providência, que controla tudo, controla todas as coisas. Amém? Mas há um terceiro e último ponto aqui. O Deus forma o rei na obscuridade desprezada. É que eu quero chamar a sua atenção. Olha como é que o texto termina. Logo no início, aqui no verso 19, pelo menos. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Veja, meus irmãos, como que o texto termina. O texto termina longe do centro. Não há glória aqui. Não há anúncio. Só tem Nazaré. Será chamado Nazareno. Aqui não é uma citação literal. É uma teologia resumida. Nazaré carrega estigma na tradição. A raiz aqui, netzer, que aparece aqui em hebraico, ramo, aponta para um crescimento silencioso, algo que não é explosivo. Veja, o rei do universo cresce onde ninguém olha. E aqui está o ensino divino. Deus esconde o que vai revelar e revela apenas quando o caráter está pronto. Mateus encerra o capítulo longe do centro, como se quisesse nos impedir, minha gente, de ler esse texto com pressa. Veja que aqui não há coro de anjos. Aqui não há uma confirmação pública. Aqui não há aplausos. Há apenas o nome da cidade. Qual o nome? Nazaré. Veja que o evangelista não termina aqui com um evento, mas com um endereço. E na lógica bíblica, endereços carregam teologia. Será chamado Nazareno. Sim, será chamado Nazareno. Isso aqui não funciona como uma citação. Isso aqui é uma conclusão profética. Mateus reúne o testemunho dos profetas e o condensa em um título que não glorifica, mas expõe o tipo de Messias que Deus enviou. Sim, meus irmãos, Nazaré não era o centro espiritual, não era o polo teológico, não era o símbolo de esperança messiânica, não. Era um lugar pequeno, marcado pelo desprezo, pela irrelevância. E ele diz, verso 23, será chamado Nazareno. E isso aqui não elevava Cristo. Isso aqui reduzia-o aos olhos do mundo. A possível ligação aqui da raiz, netzer, ramo, não aponta para uma explosão da grandeza, mas para um crescimento aqui paciente. Porque o ramo não faz barulho aqui ao brotar. Ele apenas insiste em viver. Isaías, meus queridos, havia anunciado o Messias, que surgiria de um tronco aparentemente morto. E Mateus aqui nos mostra onde esse broto começa a crescer. O rei do universo é formado fora do campo de visão. Enquanto os centros discutem poder, Deus trabalha o caráter.
E aqui revela uma lei constante do reino. Sim, Deus prefere profundidade invisível a impacto prematuro. Antes da voz pública, há um calar prolongado. Antes do confronto com os reis e sistemas, aqui nós temos uma submissão comum, cotidiana, do lar, doméstica. Cristo aqui não assume a missão antes da formação. Ele não se apresenta antes de estar pronto. E assim, meus irmãos, Mateus ensina a igreja desde o início que o reino de Deus não nasce no palco. O reino de Deus nasce numa oficina, numa estrebaria. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Se Deus colocou em Nazaré, se Deus colocou você em Nazaré, não reclame da geografia. Anonimato não é abandono, é oficina. Nazaré, o que significa Nazaré para nós? Nazaré nos desinstala. Por que Nazaré nos desinstala? Porque Nazaré revela o tipo de reino que Deus está construindo. Não é um reino da visibilidade, não é um reino da relevância imediata. Não é um reino que precisa ser reconhecido para existir. Deus poderia ter levado o filho dele de volta até Jerusalém. Deus poderia tê-lo colocado no centro do debate religioso, no eixo do poder. Mas não faz isso. Deus poderia ter colocado ele no centro, no lugar onde as decisões são tomadas. Mas ele escolheu Nazaré, uma cidade sem prestígio, sem tradição messiânica, sem expectativa histórica. Nazaré é o tipo de igreja, é o tipo de lugar que não se entra com currículos, que não gera convites, que não constrói reputação. E é exatamente ali que Deus decide formar o reino. Aqui, meus irmãos, o texto nos confronta com uma verdade profunda. Nós queremos servir a Deus desde que Ele nos leve a Jerusalém. Queremos obediência com visibilidade, fidelidade com retorno. Queremos chamado com reconhecimento. Mas Deus, muitas vezes, nos envia para Nazaré. E eu me dirijo aqui a você, pastor, você, irmão, que está aí na sua casa, que ninguém te enxerga, que ninguém te vê. Às vezes, Deus nos envia a esses lugares, em Nazaré, não porque nos odeia, mas porque Ele está nos formando. Nazaré é a pedagogia da demora, porque é o lugar onde ninguém te aplaude, onde ninguém te vê, onde a fé precisa sobreviver sem a validação externa. É ali que Deus cura o nosso erro. É onde Ele quebra a nossa prece e nos ensina que a identidade ela precede a missão. O Filho de Deus passou 30 anos em Nazaré. E por 3 anos no ministério público. Isso aqui nos ensina algo profundo para a nossa ansiedade espiritual. Que Deus está mais interessado em trabalhar em você do que trabalhar através de você. Deus gasta mais tempo nos preparando do que nos usando. E quem não aceita Nazaré não vai suportar a cruz em Jerusalém. Quem despreza o anonimato de Nazaré não vai sustentar o vazio do Gólgota. Seguir a Cristo é aceitar que, às vezes, o lugar mais fiel é o menos visível. Mas Nazaré não é desperdício, é escola, é oficina. É onde Deus forma homens e mulheres. E talvez você que está aí me assistindo agora, sua igreja, ninguém sabe quem você é. Está lá na sua igrejinha, na sua cidade. Você que me ouve, meu irmão, pastor, presbítero,
que está aí, nos seus rincões, lutando por uma igreja firme. Eu quero dizer para você, continue. Porque Nazaré é onde Deus forma homens fiéis, que não precisam ser vistos para permanecer fiéis. Porque quando Deus decide sair de Nazaré, ninguém mais precisa anunciar. O próprio mundo percebe. Concluindo, meu irmão, aqui com vocês, o Evangelho, ele não começa no trono. Aqui o Evangelho começa na fuga. Mateus 2 nos força a desaprender muito do que nós chamamos hoje de fé. Deus preserva o reino por caminhos que nos parecem, às vezes, frágeis demais. Pai obediente, uma mãe silenciosa, uma criança carregada no escuro. O mal age, ele grita, ele fere, ele mata, mas ele nunca governa. Herodes passa, mas o reino permanece. O Messias, em Mateus 2, ele não entra na história blindado da dor. O Messias, em Mateus 2, ele entra na história dentro da dor. Ele se deixa marcar pelo exílio, pelo luto, pela obscuridade. Ele se solidariza com os desprezados antes de ser exaltado pelos céus. E nesse caminho, ele nos ensina algo que nos constrange. A obediência a Deus vale mais do que a aparência de coragem. A obediência a Deus vale mais do que qualquer discurso inflamado. A obediência a Deus vale mais do que vitórias cheias, rápidas. O Filho de Deus começou a sua missão sem aplauso, sem reconhecimento, sem qualquer garantias humanas. Ele começou apenas com fidelidade. E é assim, sem barulho, sem pressa, sem glória fabricada, que Deus ainda escreve a sua história, silenciosamente, fielmente, até o fim. O que nós aprendemos com Mateus 2, do 13 ao 23, quero só destacar aqui duas coisas. Primeiro, Deus é fiel, mesmo quando o caminho parece estar errado. Sim, o texto nos ensina que a fidelidade de Deus não se mede pela ausência de dor, mas pela presença da sua mão governando cada passo. O Egito, o choro, Nazaré, nada disso é desvio. Tudo é providência. Quando Deus manda fugir às vezes, quando ele permite o mal agir, quando ele nos coloca diante da obscuridade, ele não está abandonando o plano, ele está cumprindo o plano. Nós aprendemos que confiar em Deus não é entender o caminho, é seguir a palavra, mesmo quando o caminho não faz o menor sentido. Segundo lugar, eu aprendo aqui que o reino de Deus avança de um modo oposto àquilo que a gente espera. Isso mesmo. O reino aqui não começa no trono, começa na obediência. Ele não avança pela força, não, mas pela fidelidade. O reino não se estabelece pelo espetáculo, mas pelo silêncio de quem percebe. Mateus 2 nos ensina que Deus salva o mundo, não com pressa, não com barulho, não com um filho apenas obediente, mas com um filho, sim, obediente, que aceita ser pequeno antes de ser exaltado. E quem entendeu isso, entende o Evangelho. Que Deus nos ajude nessa tarde. Que Deus ajude a minha vida, a sua vida nessa tarde. No nome precioso de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça. Bendizemos o teu nome nessa tarde, nesse dia, porque o seu reino é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.